Boa tarde. Como parte da programação da 11ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, as Comissões de Assuntos Sociais e de Educação do Senado realizaram uma audiência pública nesta quarta-feira. Convidados brasileiros e estrangeiros trouxeram as suas experiências no acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Para o psiquiatra norte-americano, gasta-se muito dinheiro com a indústria da prisão, se comparado aos custos com o sistema educacional. $50 mil anuais por preso contra $10 mil por estudante. Joshua lembrou da maioria negra de crianças entre 3 a 6 anos que está fora da pré-escola e que não existem soluções simples e baratas. A experiência francesa veio da psicóloga brasileira radicada na França, que fez uma exposição sobre a vulnerabilidade dos migrantes, em especial as mães e seus filhos. São 258 milhões em todo o mundo, fora de seus países, vivendo a clandestinidade, preconceitos, traumas e violência. A pessoa que vai apresentar, então, muitos fatores de risco perinatal, prematuridade, criança de baixo peso, risco de cesariana, anomalias congenitais. São crianças que já vão nascer vítimas de um estresse tóxico massivo durante a gravidez e no pós-natal. Jaqueline prega o acolhimento incondicional, o que implica em ajuda aos vulneráveis e aos profissionais que prestam a assistência. O papel desse mediador também foi lembrado pela educadora brasileira. Mestre em psicologia, Sandra Regina falou do protagonismo do professor para mediar conflitos e incentivar a tomada de decisões. E se o cérebro é uma máquina de aprender, a responsabilidade por estimulá-lo é de todos nós. Na verdade, quem são os responsáveis pela cultura, pela paz, pela violência? Todos nós. É o poder público, somos nós que estamos aqui, é a escola, é a família, é o professor, é a criança. De quem é essa responsabilidade? E somos todos nós. E se o que somos depende da genética e do ambiente, fatores biológicos e sociais afetam e muito as estruturas do cérebro. A psicóloga Maria Clara Nassif defende a dobradinha saúde e educação. Lembrou os aspectos preventivos antes e depois do parto, o acompanhamento dos pais e a formação dos cuidadores nas creches. Lembrou ainda a importância da nutrição, da educação física e dos jogos lúdicos ao ar livre. A saúde e a educação com um privilégio das crianças de 0 a 6, estimulando essas crianças para os seus cérebros funcionarem melhor e os cérebros funcionando melhor, com um acolhimento afetivo que é dado, nós vamos obter isso e com essas metodologias nós teremos a oportunidade de cidadãos futuros mais donos de si mesmos, autores dos seus atos. E hoje foi o encerramento da 11ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. A cobertura completa do evento você assiste logo mais às 7h30 da noite, na próxima edição do Senado Notícias. Os senadores modificaram um projeto que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato. Ele volta agora para análise na Câmara dos Deputados. O plenário aprovou algumas emendas à proposta. Os senadores favoráveis ao projeto argumentaram que ele traz segurança jurídica tanto às construtoras quanto aos consumidores na hora da negociação. Mas muitos acham que faltou o equilíbrio. O problema é que o projeto, da forma como veio da Câmara, é um projeto inconstitucional. Não garante segurança jurídica, ao contrário. O que o senador Armando Monteiro fez com as emendas foi ouvir as incorporadoras, ouvir as donos de imobiliárias e chegar num meio termo que satisfaça a ambos os lados. O projeto é amplamente favorável às imobiliárias e incorporadoras e contrárias aos interesses dos consumidores. As emendas aqui do senador Armando Monteiro, muito bem defendidas pela senadora Simone, elas minimizam o prejuízo que o projeto trará, principalmente aos consumidores. O consumidor, aquele final que é o mais sacrificado nesse processo, que terá uma multa exorbitante de 50%, nós não temos como defender isso. Eu fui contra o mérito daquela matéria e acho que a iniciativa do senador Armando, ela repõe de maneira satisfatória
para que a gente possa não prejudicar tanto a quem na ponta sofre com toda a política que é adotada dentro do projeto de lei, pelo governo e tudo mais. Então, o Podemos vota sim. O PSB encaminha o voto sim, no sentido do acolhimento das emendas. O relator busca melhorar o projeto, mas nós consideramos que o projeto é danoso. O que o senador Armando Monteiro está fazendo é tentando diminuir esses prejuízos para com aqueles que, através do seu suor e do seu trabalho, procura comprar o seu lote, a prestação, procura comprar o seu apartamento na incorporadora. Votar sim significa submeter de novo este projeto à Câmara dos Deputados. É perder tempo, é não dialogar com a necessária segurança jurídica para que o empreendedor brasileiro possa continuar empreendendo, continuar prosperando, continuar gerando emprego, senhor presidente. Por isso mesmo, nós encaminhamos o voto não. PROS vota sim. Democrata vota não, senhor presidente. PR encaminha voto não. PSD libera. Considerando que a divergência da bancada, então está liberada a bancada. O PP libera a bancada. De acordo com o texto aprovado pelo Senado e que retorna à análise da Câmara, o consumidor que desistir da compra do imóvel na planta deve deixar com a construtora até 50% dos valores pagos, o dobro do previsto hoje, quando o empreendimento tiver seu patrimônio separado do da construtora, mecanismo chamado de patrimônio de afetação. Para os demais casos, a multa prevista a ser paga pelo consumidor é de até 25%. O atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel não vai gerar ônus para a construtora, mas se a demora da entrega das chaves for maior que isso, o comprador poderá desfazer o negócio, tendo direito a receber de volta tudo o que pagou além da multa prevista em contrato. Se não houver multa prevista, o cliente terá direito a 0,5% do valor já desembolsado para cada mês de atraso. Além disso, o plenário aprovou 2 medidas provisórias, uma que libera recursos do FGTS para hospitais filantrópicos e santas casas e outra que redistribui os recursos de loterias federais, direcionando o dinheiro também ao Fundo Nacional de Segurança Pública. O novo Código Comercial Brasileiro está em discussão no Senado. Nesta quarta-feira, o senador Pedro Chaves, relator do projeto, apresentou voto favorável à proposta. Atualizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil são os principais objetivos do projeto. O novo Código Comercial Brasileiro substituirá o texto em vigor, editado em 1850 por Dom Pedro II, caso seja aprovado e sancionado. O projeto está sendo analisado por uma comissão exclusiva e foi desenvolvido por senadores e juristas. A proposta diferencia as relações empresariais das particulares. O PLS 487/2013 faz opção, a meu ver, correta, no sentido de abranger as relações entre empresários e as relações decorrentes de institutos de natureza comercial. De acordo com a boa técnica jurídica, o Código Civil deve ser aplicado nas relações entre particulares que não sejam empresários. O Código Consumidor deve ser aplicado nas relações entre um empresário, que é o fornecedor, e um não empresário, consumidor. E, por fim, o Código Comercial entre pessoas que são empresários. Todavia, esse entendimento não era adotado no Brasil. As regras dos contratos comerciais eram aplicadas mesmo a particulares que não fossem comerciantes, desde que a outra parte contratual fosse considerado comerciante. Era um erro técnico, mas esse entendimento prevalecia por força da própria lei. A comissão volta a se reunir na próxima terça-feira para a análise da proposta. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.